campanha equivocada contra a neutralidade institucional, a tediosa arrogância daqueles que afirmam que falar por você serve para silenciá-los. Ser porta-voz é muitas vezes sobre o que não dizer, tanto quanto sobre a mensagem que está sendo falada. Isto é especialmente verdadeiro no caso de uma organização religiosa não cristã que, ao contrário das igrejas cristãs e das organizações sem fins lucrativos, corre o risco de ser responsabilizada perante a lei se for considerada envolvida em campanhas políticas. Suspeitei que fosse uma tentativa nada inocente de me convencer a trair esses padrões, quando, em uma entrevista televisionada na Fox News, há 2 anos, o apresentador me perguntou quem eu apoiaria para presidente. O mesmo entrevistador tinha sido deliberadamente questionando-me sobre o litígio então atual, que eu estava claro com os produtores de antemão, eu não iria discutir. Se vamos discutir um litígio que ninguém quer ter, tenho 787,5 milhões de perguntas para você. Eu disse, em uma referência inteligente, ao valor que a Fox pagou em um acordo para a Dominion, uma empresa de tecnologia eleitoral que a organização Cabo News implicou em nome da besteira de Trump, Stop Destino Cruzada. Mas isso realmente não me incomodou não endossar um candidato presidencial, ao qual afirmei, como porta-voz de uma organização religiosa, certamente não apoiaria nenhum político. Acho que as igrejas deveriam começar a calar a boca quando se trata de política tão direta quanto endossar candidatos específicos. Uma das características definidoras do profissionalismo, e mesmo da vida adulta responsável, é a capacidade de agir de forma neutra quando apropriado, de ter um senso de desapego criterioso que permitirá a aplicação de padrões de princípios para superar impulsos emocionais. Neutralidade institucional significa ter a restrição, como indivíduo, de não falar em nome de toda uma organização sobre questões que estão fora da missão da organização e podem ser razoavelmente contestadas pelos membros em geral. No nosso caso, as linhas podem por vezes parecer irremediavelmente cinzentas. Defendemos os nossos princípios, que muitas vezes têm implicações políticas, mas somos organizacionalmente apolíticos no que diz respeito aos partidos e candidatos. Somos uma religião, então nossas crenças informam nossas opiniões sobre quase tudo. Tentamos defender agressivamente os nossos direitos como identidade religiosa e aquelas coisas que se enquadram inequivocamente no domínio das nossas crenças fundamentais. No entanto, também sabemos que há uma grande variedade de pessoas que se identificam conosco e com os nossos princípios, e seria injusto e irresponsável da nossa parte fazer proclamações abrangentes em seu nome relativamente a todas as diversas questões e eventos que circulam nas notícias. Defendemos a ciência como árbitro das afirmações da verdade, reconhecemos a nossa própria falibilidade e opomos-nos à autoridade arbitrária. Tomados em conjunto, acredito que isto seja consistente com uma abordagem que defende a humildade epistêmica e a discussão aberta, em vez de imposições de cima para baixo de pontos de vista sobre todas as questões específicas. Queremos que as pessoas saibam no que acreditam e por que acreditam, e não pessoas que simplesmente concordam em acreditar no que lhes dizemos. Temos os nossos princípios, temos as nossas campanhas e temos o nosso sentido de missão comum. Mas estes existiam no nosso início e temos um fardo muito maior na introdução de novos não negociáveis agora. Além disso, sinto que tenho a obrigação de me apresentar de uma forma que reconheça a diversidade dos nossos membros e trabalhe para mitigar os seus receios de que lhes possa atribuir repentina e unilateralmente pontos de vista que considerem indefensáveis. Isso, creio eu, seria um comportamento autocrático da minha parte. Contrariamente a isto, tivemos muitos membros que sentiram fortemente que deveriam poder falar em nome da organização em relação a toda e qualquer coisa, e que a nossa proibição de o fazer era a verdadeira imposição autocrática. Na lógica circular, eles definiram suas vontades individuais como a vontade de a comunidade, enquanto definiam a comunidade como estando em conformidade
liberdade individual, enquanto trabalhavam não tão sutilmente para expulsar aqueles que discordariam, ironicamente, quando não conseguiam o que queriam, seja sendo demitidos ou encontrando a sua própria saída. Quase invariavelmente afirmavam que era porque nos recusávamos a permitir qualquer desacordo, mas embora eu simpatize com a ambiguidade da grande área cinzenta entre a intervenção religiosa satânica legítima e a ditação de opinião excessivamente política, também estou um tanto perplexo com satanistas auto-identificados que não conseguem compreender a importância da neutralidade institucional, um princípio que tem obviamente foi de grande benefício para nós. É a razão pela qual a polícia nos protegerá de manifestantes hostis, independentemente das crenças religiosas individuais dos oficiais. É a razão pela qual os funcionários municipais assinam as nossas certidões de casamento, mesmo que rejeitem pessoalmente a noção de um casamento satânico. É a razão pelo qual o Capitólio do Estado de Indiana hospedado o planeta satânico. Estes são exemplos de neutralidade de pontos de vista exercida em instituições públicas, onde tal neutralidade é exigida por lei. E embora pudéssemos certamente beneficiar de mais instituições privadas assumirem uma posição de neutralidade, a tendência tem sido há muito para menos. No entanto, as notícias são mais credíveis vindo de uma fonte apartidária. Seus partidários polarizados afundam marcas inteiras. Padeiros de bolos não devem dar a mínima para suas preferências sexuais. A ACL perde o seu significado quando muda o seu foco para julgar o conteúdo da expressão controversa, e não para o ponto de vista da proteção neutra, do princípio da liberdade de expressão. A propaganda contribui para o péssimo entretenimento, e as instituições de ensino superior devem fornecer as ferramentas para tomar decisões críticas, em vez de ditar coercivamente uma visão coletiva. Notavelmente, durante um período de receios acrescidos relativamente à politização de agências burocráticas outrora neutras, muitas vezes referidas como um aumento do fascismo, os apelos à neutralidade institucional no ensino superior estão a ser recebidos com descrença cruel e protestos indignados de fascismo por parte de alguns professores e comentaristas que não conseguem compreender sua própria hipocrisia. Para a Crônica do Ensino Superior, professor de Artes e Ciências da Comunicação na Universidade Estadual da Pensilvânia, Wolfgang Webner, chama neutralidade institucional de censura por outro nome, embora não consiga explicar como o fracasso da universidade em adotar uma opinião institucional restringe qualquer corpo docente ou estudante individual ao direito de ter uma. Eu diria o contrário. O New York Times relatórios ameaçadoramente que mais universidades estão escolhendo uma política de neutralidade devido à pressão política, com pouca preocupação aparente com a pressão política como produto do partidarismo institucional. Para dentro do ED superior, um certo John Mona inicia uma peça intitulada sobre isso, neutralidade institucional, explicando que o conceito de neutralidade institucional é aquele que ele simplesmente não consegue, e depois prova longamente que realmente não entende o tema. Muitos deles citam o relatório Calvin, um documento do comitê docente produzido na Universidade de Chicago em 1967, como a origem da noção de neutralidade institucional, revelando a bolha intelectual isolada em que residem, onde a neutralidade institucional só tem ramificações em sua profissão, e onde não há chance de que o ponto de vista adotado por sua instituição possa ter a audácia de entrar em conflito com o seu próprio. Mas então, não está claro se alguns dos críticos da neutralidade institucional alguma vez consideraram um cenário em que a instituição se encontra na verdade falar por eles, em vez de uma situação em que falam pela instituição. Pela minha parte, nunca li o relatório Calvin e apoio certas orientações de neutralidade institucional da mesma forma, tal como acontece com os argumentos pseudo-intelectuais contra a liberdade de expressão, os acadêmicos performativamente confusos gostam de fingir que qualquer zona cinzenta ou ambiguidade refuta toda a noção de neutralidade
de expressão nunca foi verdadeiramente absoluta, pois existem leis contra ameaças e difamação. Começa o argumento típico non sequitur, que insiste que a única conclusão racional é abraçar totalmente a censura. Da mesma forma, os argumentos contra a neutralidade de pontos de vista nas universidades recorrem muitas vezes à insistência de que o facto de as universidades serem obrigadas a tomar posições sobre tópicos diretamente relevantes para a sua missão, função principal, tais como admissões e testes padronizados, significa que é simplesmente demasiado confuso não, portanto, tomar uma posição específica também sobre temas completamente alheios a eles. Mas, enquadre-o como quiser, com inversões complicadas que declaram o oposto, os ataques à liberdade de expressão e à neutralidade institucional são ataques à independência pessoal, à autonomia e à liberdade de pensamento, fatos que são subitamente indiscutíveis quando é o outro side envolvido em sua ruína. É claro que não somos neutros em todas as coisas, nem devemos tentar ser. No entanto, seria um desserviço à organização que represento transformá-la numa plataforma para todas as minhas opiniões, impressões e projetos, independentemente da sua relação ou relevância para o nosso propósito organizacional. Embora possa nunca haver linhas claras, distinguindo definitivamente aquilo que está em nossa alçada organizacional e aquilo que não está, tenho a obrigação para com nossos membros de fazer o meu melhor para limitar meu comentário feito, em nome do templo satânico, aquilo que é relevante para a organização como um todo, e aquilo para o qual nossa participação ou mensagens podem ser significativas. Tal como a liberdade de expressão, a neutralidade institucional é um ideal que deve ser entendido e internalizado como princípio orientador. O templo satânico é agora uma presença internacional, e a arrogância descuidada pode ter consequências indesejadas para os nossos membros e apoiantes. Embora nunca tenhamos realmente tomado uma posição sobre o conflito Ucrânia, Rússia ou qualquer outro conflito internacional, a Rússia acusou-nos falsamente de ajudar a financiar os militares ucranianos, rotulando-nos de uma organização indesejável. A afiliação conosco na Rússia pode agora resultar numa pena de prisão. Se tivéssemos tomado uma posição no conflito, os nossos membros russos teriam sido detidos em vez de avisados por este anúncio da nossa designação. Teria tal proclamação algum potencial para ajudar alguma coisa? Será que tais cenários potenciais incomodam mesmo aqueles que se consideram censurados, se falarem a título individual, em vez de colocarem palavras na boca de a comunidade? É útil exigir que cada organização e instituição se espalhe cada vez mais, impondo pontos de vista comunitários sobre todos os tópicos. O universo das redes sociais parece ter levado todos nós a acreditar de alguma forma que devemos ter uma opinião absoluta e imediata sobre todas as coisas em todos os momentos. Creio que já é tempo de começarmos, mais uma vez, a respeitar a capacidade dos outros de formarem as suas próprias opiniões. Lúcia Andreaves, 11 de março de 2025.